Nós chamamos esta coletiva para trazer informações relevantes às senhoras e senhores em relação ao PL da anistia e toda a mobilização da oposição para incluir essa proposta na pauta de votações. Como todos já devem ter ciência, a oposição segue a obstrução, utilizando esse dispositivo regimental das minorias. Nossa causa é nobre, a defesa da democracia e a luta contra o estado de exceção que se instaurou no nosso país. Acreditamos que nenhuma pauta é mais importante do que fazer justiça para centenas de presos e perseguidos políticos. Hoje, estamos fazendo a entrega formal do relatório de uma associação dos presos e vítimas do 8 de janeiro, um dossiê que aponta uma série de abusos e irregularidades na prisão. Cerca de 1.500 pessoas foram detidas em frente ao quartel-general no dia 9 de janeiro, incluindo idosos, crianças, pessoas com comorbidades, mesmo sem evidências de participação nos atos de depredação. O relatório, que toda a imprensa terá acesso, menciona diversas violações de direitos durante essas prisões, entre elas o impedimento de contato com advogados, proibição de acompanhar seus clientes na fase de triagem, negativa de acesso aos autos de processos antes das audiências. Segundo o dossiê apresentado por essa associação, o Ministério Público Federal teria apresentado denúncias sem individualizar as condutas dos acusados, o que contraria o Código de Processo Penal. As denúncias foram recebidas e julgadas em plenário virtual, o que teria prejudicado a defesa. Muitos acusados receberam apenas a notificação e a denúncia, sem o despacho do relator e os documentos anexos, o que viola o regimento interno do STF. O relatório ainda aponta diversos casos de tortura e maus-tratos dos presos de 8 de janeiro dentro dos estabelecimentos prisionais. Existem diversos casos de pessoas doentes. E a minha mágoa, a minha tristeza é que hoje os senhores e senhoras iriam escutar de familiares absurdos, como no caso da Dalgisa, que está presa numa cela de 3 metros por 3 metros, com 8 presidiárias, traficantes e homicidas. E a dona Josija, que está em depressão, nunca teve passagem na polícia. Mesmo os acusados libertados enfrentam dificuldades devido a restrições severas, como monitoramento eletrônico e proibição de sair da comarca, dificultando a obtenção de emprego. Também estamos de posse de um relatório de casos individualizados, situações tão absurdas que é difícil acreditar que isso esteja ocorrendo sob o comando do Judiciário brasileiro. Este relatório será entregue na presidência da Câmara ao deputado Hugo Motta, nosso presidente, e encaminhado a todos os líderes partidários para que tomem ciência dos fatos. Nós somos os primeiros aliados do presidente Hugo Motta para ser presidente da Casa. Continuamos sendo e seremos enquanto o mandato dele durar, que são 2 anos. E é por isso que nós temos autoridade para, com todo o respeito regimental, fazer a obstrução que estamos fazendo, apesar de alguns da imprensa ainda não entender que a obstrução ela é um processo em que você paralisa a casa ou retarda o processo. E aproveitando até o Marcelinho que me fez a pergunta, regimentalmente, quando nós estamos fora do bloco, a gente tem 13 requerimentos de obstrução para fazer e seria muito oportuno se regimentalmente a gente tivesse esse instrumento. Hoje não temos porque estamos num bloco só da eleição até que seja formada a comissão mista de orçamento que deverá acontecer nas próximas semanas, quando nós do PL sairemos do bloco e aí sim teremos efetividade ainda maior na nossa obstrução. Entretanto, para quem conhece o processo legislativo, e muitos dos senhores e das senhoras conhecem, a obstrução ela é de 2 formas, ou paralisa-se ou retarda. O que nós estamos conseguindo neste atual momento, por conta do blocão que estamos pertencendo,
é retardar as votações e vamos continuar até que o presidente Hugo Mota, que é o nosso aliado de primeira hora, decida sobre o PL da anistia. Nós não vamos desistir enquanto essa matéria não vier ao plenário. E vou ser claro, só não está na pauta porque sabem que nós temos os votos para aprovar e votos sobejantes. Nós temos, e aí quero deixar claro, e a minha gratidão ao presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, que me ligou e falou: Sóstenes, quem te disse que só 90% da minha bancada ia votar? Eu falei: o seu líder, doutor Luizinho. Ele falou: quero a lista dos outros que iriam votar contra, porque eu, como presidente, ligarei um por um e o progressista tem compromisso de dar 100% dos votos à anistia. Muito bem, muito bem, muito bem. Minha gratidão ao presidente Ciro Nogueira, do Progressista, bem como isso está contagiando o Brasil. E por mais que queiram inventar outras pautas para tirar a anistia da pauta dos noticiários e da vida do brasileiro, não vão conseguir, porque nós, como oposição, como maior partido de oposição, e como vários colegas de outros partidos que estão aqui, que quero agradecer, não vou citar nomes, mas vários outros partidos, que, lógico, existem pressões outras, que eu vou me eximir aqui de dizer quais são, mas eles não podem ainda com seus líderes, e está totalmente identificado, mas nós somos muitos, e é só colocar na pauta que vocês verão quantos são a favor da anistia na Casa do Povo. Por último, quero aqui fazer um apelo ao presidente Hugo Mota, como aliado. Esta aqui é a Casa do Povo, com todo respeito. Eu já sei que a gente está numa democracia relativizada, e muitas vezes estamos sendo aviltados pelo outro poder. Agora, eu nunca esperava que na Casa do Povo, na hora de uma coletiva de imprensa, que quem mais deveria ter protagonismo, está aqui ao meu lado, a filha do Clezão, a advogada da família, que eles era quem iriam falar, porque isso aqui, eu entendo, é a Casa do Povo, não é só Casa de Deputados, não. A Casa do Povo é a Câmara dos Deputados, e nós gostaríamos de ouvi-los. Entretanto, até agora, já autorizaram? Não, nós vamos falar. Tá, até agora, nós não temos autorização para que vocês os ouçam, porque muito melhor do que nós falarmos, são eles que estão sofrendo as injustiças na pele. Eu estava andando pelos corredores do Congresso e encontrei um dos advogados desses prisioneiros políticos, uma advogada, na verdade, e ela começou a chorar. E ela me mostrou através de documentos que agora, você sabe, né, a sustentação só pode ser enviada através de download, né, internet, digital. Não é mais sustentação oral no tribunal, no plenário, porque eles começaram a passar muita vergonha, os ministros do STF, quando começaram a ser indagados pelos advogados sobre essa absurda, essa aberração que é essas condenações. E aí essa advogada me mostrou que ela subiu no sistema a sustentação oral de 15 minutos, porque é esse o tempo que eles têm para fazer a defesa dos seus clientes. 15 minutos. Ela subiu a sustentação oral no sistema às 11 horas e 57 minutos da noite, nos últimos minutos do prazo que se poderia subir a sustentação oral. Pasmem, senhores. Sabe que hora saiu a decisão de condenação? À 00:05. Uma distância de 8 minutos entre subir a sustentação oral, onde a defesa é feita, e a condenação ter sido proferida. Ou seja, nem assistir a defesa eles assistiram. Que justiça é essa? Por mais que muitos da imprensa e da esquerda possam discordar da direita, possam não gostar de nós, mas uma coisa tem que ser concordada: isso não é justiça. Nos últimos 4 anos, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou 77 buscas e apreensões por palavras proferidas. Agora eu pergunto para os senhores e senhoras: quantas buscas e apreensões foram contra pessoas de esquerda? Vocês sabem? Nenhuma! 77 buscas e apreensões contra parlamentares, senador, comediantes, jornalistas, pessoas em comum, donas de casa. Isso é justiça?